Obrigado pela sintonia. Feriado, né? A data magna hoje aqui em Pernambuco. A sexta-feira que antecede aí o feriado do Dia Internacional da Mulher também no domingo. Coincidentemente caiu no domingo, né? É dia de folga, é dia praticamente, né, que as pessoas, né, têm, né, para fazer alguma coisa que a semana não dá. E o domingo, né, caiu aí coincidentemente o Dia Internacional da Mulher. E para falar do Dia Internacional da Mulher, né, a gente prometeu um bate-papo hoje, uma conversa com Albéria Barbosa. Nada mais justo que trazer, né, uma pessoa, né, do sexo feminino, né, para abordar esse tema, para falar de vida, para falar de conhecimento de vida, né, onde ela vai abordar, né, a sua profissão, a sua superação, uma vez que ela é de deficiente visual, né. Trouxe aqui no seu companheiro de sempre, o Everaldo Romano. Vamos curtir aqui então o nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, desejar um bom dia para você, Albéria. Bom dia, Fabiano. Muito obrigada pela oportunidade. Albéria, seja bem-vinda à nossa rádio, à nossa programação. É um prazer estar recebendo você hoje aqui, viu? Prazer é todo meu. Começando, né, falando, já antecipei aqui, né, o nosso tema principal é o Dia Internacional da Mulher, né, que se celebra no domingo, dia 8. E nada mais justo do que trazer você, né, que já tem uma certa bagagem, né, para falar do assunto. E falar em superação, por falar em questão de vida, né, você é massoterapeuta, né? Sim. Eu queria saber de você como se deu, né, a sua escolha por optar, né, ser uma massoterapeuta, né, como é que você, né, conseguiu, né, chegar na ideia de se tornar uma profissional nessa área. Bom dia mais uma vez. Quero deixar um abraço especial para todas as mulheres deste Brasil, deste Lajedo, que estão ouvindo a Rádio Lajedo FM. Em especial para as minhas amigas lá do CAP, Lenice, Edivalda. Eu acredito que elas vão me ouvir. Se não me ouvirem aqui, vão me escutar pelo YouTube. Que eu vou colocar no YouTube, hein? Muito bem. Mas como se deu a minha profissão? A princípio, quando eu era criança, os meus irmãos, a minha mãe, pedia muito para eu mexer na cabeça deles, mexer nos pés, mexer nos ombros. E eu gostava de fazer isso. Então, quando eu fiquei adulta, não me passava pela cabeça a ideia de trabalhar com massagem, até porque eu não sabia que existia massagem como uma profissão. Depois fiquei sabendo que algumas amigas minhas fizeram um curso de massagem. Eu tinha vontade de fazer, mas não tinha tido chance. Aí minha mãe começou adoecendo, começou apresentando sintomas de câncer, e nesse período ela começou pedindo ainda mais para eu fazer massagem nela. Nesse período eu já tinha feito uma amizade com um psicólogo que também era massoterapeuta, e ele me deu algumas dicas de massagem e me estimulou a fazer o curso. E eu fiquei toda influenciada. Eu disse: o próximo curso que tiver eu vou fazer sim. E realmente surgiu a oportunidade em 2012, nós começamos em outubro de 2012, terminamos em abril de 2013. Foram aproximadamente 6 meses de curso de massagem. E eu fiz pensando na minha mãe, mas só que antes disso ela faleceu. Então eu não tinha mais como cuidar da minha mãe. Mas continuei o curso e senti que eu me identificava com a profissão, senti que tinha a ver comigo. O meu coração bateu forte pela profissão e eu, até hoje, estou nessa profissão. Já vai fazer 7 anos que eu estou trabalhando como massoterapeuta. Legal. Há quem diga que o deficiente visual, ele aguça, né, algumas funções. E no caso, sim, o tato, né? O tato, sim, se torna uma coisa mais aguçada. Você acha que isso facilitou, né, a sua capacitação para a área? Facilitou, apesar de que não vamos agora pensar que toda pessoa com deficiência visual tem o dom de massagem, porque não tem delas que não querem mesmo, não gostam. E massagem é questão de carinho também, é questão de toque, de dedicação.
Então você precisa gostar do que você faz, você precisa gostar de tocar nas pessoas, precisa gostar de proporcionar bem-estar, proporcionar saúde mental e física às pessoas. E não é todo mundo que gosta desse contato. Mas, realmente, pelo tato ser mais aguçado, eu diria que sim, que é uma facilidade a mais. Muito bem. Albéria, no seu dia a dia, né, a gente sabe que a questão da acessibilidade, da inclusão, né, tem se tornado algo frequente, né, para as pessoas que, de certa forma, têm algumas deficiências. No seu dia a dia, você sente que isso tem melhorado o seu acesso na sua profissão? A busca, né, das pessoas pelo seu trabalho, né, essa questão da acessibilidade, né, na questão da inclusão, as pessoas procuram você? Procuram sim, tem melhorado muito. Existem preconceitos ainda, existem pessoas que duvidam, não, eu não acredito, ela não enxerga como é que ela vai fazer esse trabalho, esquecem que eu tenho um tato desenvolvido, não é? Existe essa questão, mas eu acredito que tem melhorado. Desde que eu estudava, que existia muito bullying na escola, mesmo assim as pessoas dizem que antigamente não existia bullying. Existia com outros nomes, falta de respeito, dúvidas. Não, uma pessoa que não enxerga não pode ser uma profissional, não pode ser uma dona de casa, não pode estudar, era tanto não pode. E hoje, nós que temos a deficiência visual, mostramos que podemos fazer tudo o que desejamos fazer, sim. E essa questão é muito interessante porque, né, a gente consegue vislumbrar, né, essa capacidade, né, de se tornar uma pessoa normal, né? Não que não seja, né? Eu acho que todo mundo, né, tem que ser rotulado dessa forma, né, como pessoas normais. Né? Só alguma deficiência aqui, outra ali, né? Mas com essa questão da sua profissão, né, da sua capacitação, quando você buscou, isso mostra que todas as pessoas são capazes quando realmente, né, têm interesse e querem fazer algo. Não é isso, Albéria? Sim, e normais realmente. Todas as pessoas que vivem nesse planeta, elas são normais sim. As deficiências são só alguns detalhes que dificultam algumas coisas para nós, mas isso não tira o fato de sermos todos seres humanos. Todas as pessoas, né, é a humanidade que Deus criou. Quando Deus criou a humanidade, Ele não pensou se a pessoa viria com deficiência ou não. Ele pensou em criar a humanidade. As deficiências foram surgindo. Justamente. Né? E a gente está abordando esse tema, né, do Dia Internacional da Mulher, né, um tema tão importante. Uma vez que a gente fala sobre superação, fala sobre capacidades, a gente sabe que é uma luta árdua, né? Lutar por igualdade numa sociedade totalmente preconceituosa, machista. Né? Ontem eu estava lendo uma matéria aqui, Albéria, e a gente vê que o sistema cria tantos mecanismos, né, para inibir, para tentar diminuir, né, a questão da violência contra a mulher. E houve um aumento aqui do ano passado para este, na questão do feminicídio. E aí a gente vê a incapacidade do governo, do sistema, em tratar, ainda em lidar, né, com temas como este. A questão do preconceito, do machismo, ainda existente em pleno século XXI. No seu ponto de vista, você como mulher, como você como um sinônimo de superação, você acha que estamos longe de chegar a uma marca recorde na diminuição, né, da violência contra a mulher? Estamos, ao mesmo tempo que não, porque assim não depende só da mulher. Por mais que a mulher faça para superar, por mais que a mulher denuncie as questões de violência, mas depende de um grupo, né, de uma união entre homens e mulheres, de quebrarem esses paradigmas de que não, a mulher foi estuprada porque ela usou uma roupa curta e o homem, poxa, que deu domínio próprio. A Bíblia manda a pessoa ter domínio próprio, não é? Eu sei que as roupas curtas são sensuais, chamam atenção, as roupas decotadas, mas isso não dá o direito de um homem querer usar uma violência, um estupro ou um ciúme porque a mulher usou uma roupa curta que é a esposa dele, ele não queria e de repente ele bate na mulher e
ou ela não quer mais o relacionamento, nada disso é justificativa para o erro, não. Então, se existir uma conscientização de mulheres e de homens também, de todas as pessoas que fazem parte da nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade brasileira, já que é no Brasil que nós estamos, aí sim, nós vamos chegar pelo menos perto de um recorde de diminuição de violência e de agressão contra a mulher. Mas enquanto não houver essa condição, essa conscientização total, enquanto só as mulheres estiverem lutando por isso, vai haver sim, mas o processo vai ser bem mais lento. É interessante quando a gente fala sobre essa questão que você pontuou, né, na questão da roupa, né, caracterizar a justificativa do homem, né, para o abuso, que eu acho que é injustificável, né, ele usar essas desculpas, né, porque a mulher usa um short curto, uma saia curta, né, deu cabimento para ele praticar o estupro. Eu acho que o homem que é racional não comete esse tipo de crime, né, não usa esse tipo de argumento. Eu acho que só temos como caracterizar isso uma coisa brutal, né? Você olhar uma mulher, né, porque está usando um short, uma saia, e depois, né, do crime usar isso como desculpa. Não, eu fiz isso porque ela estava com uma saia curta ou porque estava usando um short curto, eu cometi o crime. Eu acho que isso é uma coisa injustificável, do meu ponto de vista. Os números aumentam, a gente se depara todos os dias com matérias falando sobre mortes, crimes, enfim. A questão da igualdade, né? A gente fala tanto em igualdade. Você acha que nesses tempos atuais existe a igualdade já de gênero? Não. Luta-se para que haja, tem melhorado sim, não resta a menor dúvida, mas não existe não, porque em local de trabalho, mesmo que a mulher ocupe a mesma função que o homem, o salário dela é menor. Claro que na época do século XIX, quando começou os sindicatos de direito dos trabalhadores, que era em conjunto com homens, mulheres e crianças que trabalhavam em fábricas em más condições de saúde, de cuidados com o trabalhador, e eles trabalhavam muitas vezes a mais de 12 horas de trabalho e começaram... É claro que em comparação a essa época, nós estamos muito melhor, mas precisa melhorar. Porque se um homem e uma mulher ocupam a mesma função, por que ela precisa ganhar menos? Porque ela não pode ganhar o mesmo valor que o homem ganha. Se a competência é a mesma, a função é a mesma, não é? Então, eu não acho que existe a igualdade ainda. E, além do mais, existe assim coisas que acontecem no dia a dia, como, por exemplo, se um homem bater um carro, ninguém diz nada. Mas se uma mulher tiver ao volante, se bater um carro, todo mundo diz logo, tinha que ser uma mulher. Né? Então, para você ver que não existe igualdade. Se eu for passar aqui, enumerando os pontos pelos quais eu desacredito, eu vou passar o dia todinho e não termino. É a questão do preconceito, né? Sim. Né? O discurso machista. É isso mesmo. É isso, Alvéria? Uhum. É interessante esse ponto que você também levantou para a gente, né, continuar a nossa conversa. A gente falando sobre violência, a gente falando sobre esses parâmetros que o sistema cria, né, para dar, de certa forma, um aporte, né, um basta, né, nessa violência. Aí a gente vê que o sistema realmente é falho, né? Ele cria mecanismos, mas que são, na verdade, ineficientes. E sobre a questão, a gente falando sobre igualdade, né? E não tem como não falar em igualdade sem falar nesses movimentos feministas, né? Você acha que, de certa forma, esses movimentos ultrapassam, né, o discurso? A gente vê tanto discurso hoje contrário, né, ao que realmente o feminismo prega. Você vai de acordo ou você vai contra com certos discursos? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu me considero uma mulher feminista. Agora, eu acredito que tem dois tipos de feminismo. Tem o feminismo da luta pelo direito de igualdade, agora estão usando muito a equivalência, que eu achei muito bacana, muito bom, equivalência. Porque
nada neste mundo é igual. Né? O homem e a mulher têm temperamento diferente, têm forma de agir diferente. Até mesmo uma mulher para outra mulher também, um homem para outro homem, tem atitudes diferentes. Então, estão chamando muito a equivalência por isso, porque é igualdade de direito. Mas a questão, você tinha perguntado, eu acho que eu prolonguei um pouco o assunto e me perdi um pouco. Vamos nos achar. Pois é, eu estava falando na questão dos movimentos feministas. Sim, né? os movimentos feministas. Hoje em dia a gente consegue acompanhar esses discursos e muita gente considera alguns, né, excessivos, né, extremos. Eu estava perguntando para você se você concorda com todos eles. Com todos não. Então era isso que eu queria chegar, né? Eu fui falar de igualdade e equivalência e acabei me perdendo. Mas vamos chegar. Os movimentos feministas, quando se trata na luta pelos direitos iguais, eu concordo com eles. Agora, os movimentos feministas que promovem a desordem, a bagunça mesmo, esse eu não concordo. Não concordo mesmo. Até porque tem alguns discursos de algumas feministas que se declaram feministas, mas mesmo sem conhecer o real sentido da palavra, né? Exato. Como se dá, né? Exato. Essa luta por igualdade, né, salarial, a igualdade de gênero, eu acho muito justa. Eu acho que nem deveria ter luta, né? Não. Uma vez que somos todos iguais, né? Exatamente. Independente do gênero. Enfim. Mas você, por ser, né, uma mulher, né, a sua superação de vida já mostra que você, né, carrega uma bagagem enorme, né, nesse sentido de luta, né, por igualdade. E a gente está chegando aí numa data simbólica, mas que tem uma representatividade muito grande, que é o dia 8. É verdade. Queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência como pessoa, como mulher, né, e trazer algum conselho, né, para as mulheres para esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A minha experiência como pessoa e como mulher é o seguinte: eu sou uma mulher que eu estudei, eu não cheguei a fazer uma faculdade, mas eu hei de fazer porque eu estou trabalhando para isso. Cheguei a fazer o ensino médio. Se eu sofria preconceito como mulher, eu sofria preconceito 2 vezes, porque a mulher com deficiência, o preconceito aumenta, porque o preconceito contra a mulher com deficiência, ele incapacita a mulher pelo fato dela ter a deficiência. Como, por exemplo, quando eu estava para casar, algumas pessoas, alguns parentes mesmo, chegaram e disseram que eu não tinha capacidade de casar, porque eu não podia tomar conta de uma casa, lei do engano, porque eu tomo conta de uma casa sim. Aliás, eu acho que eu tomo melhor do que as pessoas que, não todas as pessoas que enxergam, mas pelo menos 2 que me cercam, eu acho que eu tomo melhor. Mas assim, existia aquela questão, não pode ter filho, não pode casar, né? E eu fui passando por cima de tudo isso porque eu acreditava que eu tinha capacidade, eu conhecia pessoas que tinham capacidade, mas a gente ouve muita coisa assim, por exemplo, tem que se casar com homem rico. Tem que se casar com homem rico, que é para botar uma empregada em casa, porque afinal de contas ela só vai servir mesmo como mulher, ela não vai servir como dona de casa, não é? E hoje as mesmas pessoas que diziam isso de mim, elas mudaram o conceito, porque hoje elas me veem como dona de casa, elas me veem como esposa, como mãe, como profissional. E assim, para mim isso não é surpresa, para mim isso não é nada sobrenatural, para mim é tudo muito comum. Mas para essas pessoas não. Inclusive minha mãe, ela acreditava que eu era capaz de muitas coisas, mas outras não. Então acontecia mesmo assim, né? Eu acho que a minha experiência hoje é essa. Escrevi um livro, 2 livros já eu escrevi, não publiquei ainda, não sei quando vou publicar, mas fiz vários cursos de artesanato, curso de lancheteria. Então, é isso. Essa é a minha experiência como mulher
E o conselho que eu dou para as mulheres é que se sonhem, vão em busca do seu sonho, transformem seus sonhos em projetos de vida. Não deixem seus sonhos adormecidos e nem fiquem apenas sonhando sem tomar atitude. Tomem atitude na vida e vivam e sejam felizes, porque o sonho é o alimento, um dos alimentos da nossa alma. Muito legal, muito legal. Acho que a gente não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para esse nosso bate-papo sobre o Dia Internacional da Mulher. Obrigada. A Albéria Barbosa é uma pessoa que é sinônimo de superação, de força, né, de garra. Só voltando a essa questão que você levantou, né, sobre a mulher casar com um homem rico, eu acho que você é uma pessoa sortuda porque você realmente casou com um cara rico. Ele é um cara rico, dotado de muito talento, né, um artista local, Com certeza. renomado aqui na região, né, por sua arte, por sua pintura. Eu tive o prazer de conhecer o Everaldo, o famoso Ever, lá em Calçado. Conviveu pouco tempo, mas aí a amizade perdurou, né? A gente onde se encontra hoje, né, se cumprimenta, conversa um pouco, né, sobre a vida, sobre política, enfim. Você é uma pessoa sortuda de ter casado com o Ever Romano. E você mudaria alguma coisa nesse cenário atual, falando em políticas voltadas para as mulheres? Você gostaria de ver, né, que o sistema, que o governo fizesse em prol das mulheres? Eu gostaria que as leis na questão da violência, elas fossem mais rígidas para as pessoas que cometem maus tratos, assédio morais, por exemplo, em profissões, né? Violência de qualquer forma, seja violência verbal, psicológica, moral, física. Eu acredito que deveria haver punições mais severas para isso. Como também para mulheres violentas também, porque existem mulheres violentas também. Existem mulheres que se aproveitam do fato de ser mulher para cometer atos que levem o homem a ser violento. Não quero justificar a violência do homem, mas existem assim algumas mulheres que não são mulheres realmente de caráter, não têm um caráter, não é? Existe essa questão, então deveria haver também punição para elas também, é claro. Mas nós estamos tratando aqui dos homens, então voltando para os homens, eu acredito que o governo deveria ser mais, né, juntamente com o departamento público, deveria ser mais rigoroso, sim. Os salários das mulheres deveriam ser iguais aos dos homens, sim. E a outra questão é na questão da saúde. Eu acho que deve se investir mais. Ele tem investido, mas eu acredito que deve melhorar o investimento na saúde da mulher. A saúde pública para a mulher deve ser melhor. Muito bem, Albéria. Albéria, para a gente finalizar essa nossa conversa, já que a gente abordou aqui o tema do Dia Internacional da Mulher, você por si só, já é um exemplo de vida, um exemplo a ser seguido, de superação, de força, como eu já tinha falado anteriormente. Eu queria que você deixasse um recado no modo geral, para a gente, de certa forma, refletir nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu tinha mandado um recado para as mulheres em questão do sonho, de transformar sonhos em projetos de vida. Agora eu vou mandar um recado para todos: homem, mulher, criança, idoso, jovem. O meu recado é: vamos caminhar juntos, deixemos os preconceitos do lado e vamos lutar por nós mesmos e pelo nosso semelhante também. Vamos defender os direitos do cidadão e da cidadã e da criança e do jovem, do adolescente e do idoso juntos. Vamos trabalhar em equipe. É esse o recado que eu tenho. Muito bem, agora aqui na Lajeado é 10 horas e 33 minutos. Eu tive uma conversa, um bate-papo aqui muito agradável, aprendi muito com essa nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer realmente de coração, a participação da Albéria. Quero indicar
indicar ela, né, como profissional, como pessoa, para quem precisar dos trabalhos dela como massoterapeuta, né, pode contactar o contato dela, ela vai passar para vocês, tá bom? Entrar em contato para marcar uma sessão de terapia. Eu acho que eu nunca tive na minha vida Massoterapia. isso, é uma sessão, mas eu acho que a partir daqui eu acho que eu vou entrar nesse mundo, nesse paraíso que é a massagem, né? Fabiano, A indicação da doutora te Cristina. entregar um cartão. Um cartão. Você com esse vozeirão lindo que você tem, você vai... Obrigado. Olha só, o cartão da Albéria, né, já traz uma coisa muito importante. Cuide-se bem, né? Eu acho o nome que, do né, espaço. é uma frase já que né, já pede para você se cuidar. Né? O contato da Albéria Barbosa é o 087, que é o DDD 99939 9139. Tem outro, viu? O outro é o WhatsApp. O WhatsApp é Vivo, né? É contato Vivo. da Vivo. Sim. É o 98135 8538. 8135 8538 999 99939 9139. Esse é o contato da Albéria Barbosa, massoterapeuta. Albéria,